Das emendas. Emenda é a proposição apresentada como acessória de outra, sendo a principal qualquer uma entre as referidas na linha A a E do inciso 1 do artigo 138. As proposições serão numeradas de acordo com as seguintes normas. Terão numeração anual em séries específicas e, quando couber, em comum com o Senado Federal. Então, as A até a E são a proposta de emenda à Constituição, projeto de lei ordinária, projeto de lei complementar, projeto de decreto legislativo com indicação da casa de origem e os projetos de resolução. As emendas são supressivas, aglutinativas, substitutivas, modificativas, aditivas. Emenda supressiva é a que manda erradicar qualquer parte de outra proposição. Emenda aglutinativa é a que resulta da fusão de outras emendas ou deste contexto, por transação tendente à aproximação dos respectivos objetos. Emenda substitutiva é a apresentada como sucedânea à parte de outra proposição, denominando-se substitutivo quando a alterar, substancial ou formalmente em seu conjunto. Considera-se formal a alteração que vise exclusivamente ao aperfeiçoamento da técnica legislativa. Então, considera-se formal a alteração que vise exclusivamente ao aperfeiçoamento da técnica legislativa. Emenda modificativa é que altera a proposição sem modificar substancialmente. Então, prestar atenção, hein? Isso aqui é batatinha para cobrar. Emenda modificativa é a que altera a proposição sem modificar substancialmente, Sem modificar substancialmente, Isso aqui, se eu fosse fazer a prova, eu botava essa questão. Emenda modificativa é a que altera a proposição sem a modificar substancialmente. Emenda aditiva é a que se acrescenta a outra proposição. Denomina-se subemenda a emenda apresentada em comissão a outra emenda. Então, denomina-se subemenda a emenda apresentada em comissão a outra emenda e que pode ser, por sua vez, supressiva, substitutiva ou aditiva, desde que não incida a supressiva sobre emenda com a mesma finalidade. Então, olha só. Sente o drama. Denomina-se subemenda a emenda apresentada em comissão a outra emenda e que pode ser, por sua vez, supressiva, substitutiva ou aditiva, desde que não incida a supressiva sobre emenda com a mesma finalidade. Vou ler mais uma vez, Denomina-se subemenda a emenda apresentada em comissão a outra emenda e que pode ser, por sua vez, supressiva, substitutiva ou aditiva. Então, a subemenda pode ser supressiva, substitutiva ou aditiva, desde que não incida a supressiva sobre outra emenda supressiva, com a mesma finalidade. Denomina-se emenda de redação a modificativa que visa a sanar vício de linguagem, incorreção de técnica legislativa ou lapso manifesto. Então, denomina-se emenda de redação a emenda modificativa que visa sanar vício de linguagem, incorreção de técnica legislativa ou lapso manifesto. Então, essa é a emenda de redação, a emenda modificativa que visa sanar vício de linguagem, correção de técnica legislativa ou lapso manifesto. As emendas poderão ser apresentadas em comissão, no caso de projeto sujeito à apreciação conclusiva. As emendas poderão ser apresentadas em comissão no caso do projeto sujeito à apreciação conclusiva. 1.
a partir da designação do relator por qualquer deputado individualmente e, se for o caso, com o apoiamento necessário e pela Comissão de Legislação Participativa, nos termos da linha A do inciso 12 do artigo 32. Então, olha só. As emendas poderão ser apresentadas em comissão no caso de projeto sujeito à apreciação conclusiva. A partir da designação do relator por qualquer deputado individualmente e, se for o caso, com o apoiamento necessário e pela Comissão de Legislação Participativa, nos seguintes termos. São as seguintes as comissões permanentes e respectivos campos temáticos ou áreas de atividade. Comissão de Legislação Participativa. Letra A. Sugestões de iniciativa legislativa apresentadas por associações e órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil, exceto partidos políticos. Pareceres técnicos, exposições e propostas oriundas de entidades científicas e culturais e de qualquer das entidades mencionadas na linha A deste inciso. Então, as emendas poderão ser apresentadas em comissão no caso de projeto sujeito à apreciação conclusiva. 2. A substitutivo oferecido pelo relator por qualquer dos membros da comissão. Substitutivo oferecido pelo relator por qualquer dos membros da comissão. Parágrafo 1º. As emendas serão apresentadas no prazo de 5 sessões contadas da publicação do respectivo anúncio na ordem do dia das comissões. A emenda somente será tida como da comissão, para efeitos posteriores, se versar sobre matéria de seu campo temático ou área de atividade, e for por ela aprovada. A apresentação de substitutivo por comissão constitui atribuição da que for competente para opinar sobre o mérito da proposição, exceto quando se destinar a aperfeiçoar a técnica legislativa, caso em que a Comissão de Constituição, caso em que a iniciativa será da Comissão de Constituição e Justiça. Considerar-se-ão como não escritos emendas ou substitutivos que infringirem o disposto nos parágrafos anteriores, desde que provida a reclamação apresentada antes da aprovação definitiva da matéria pelas comissões ou pelo plenário. 120. As emendas de plenário serão apresentadas. Então, as emendas de plenário serão apresentadas durante a discussão em apreciação preliminar, turno único ou primeiro turno, por qualquer deputado ou comissão. Durante a discussão em seu segundo turno, por comissão, se aprovada pela maioria absoluta de seus membros, e B, desde que subscrita por 1/10 dos membros da casa ou líderes que representem este número. A redação, em 3, a redação até o início de sua votação, a redação final até o início de sua votação, observado o quórum previsto na linha A e B do inciso anterior. Então vamos lá. As emendas de plenário serão apresentadas 1. Durante a discussão em apreciação preliminar, turno único ou no primeiro turno, por qualquer deputado ou comissão. 2. Durante a discussão em segundo turno. Letra A. Por comissão, se aprovada pela maioria absoluta de seus membros. B. Desde que subscrita por 1/10 dos deputados, 1/10 dos membros da casa ou líderes que representem este número. 3. A redação final até o início de sua votação, observado o quórum de maioria absoluta dos membros da comissão ou 1/10 dos membros da casa ou líderes que representem este número. Na apreciação preliminar, só poderão ser apresentadas emendas que tiverem por fim escoimar a proposição dos vícios arguidos pelas comissões referidas no inciso 1 a 3 do 54. 54. Será terminativo o parecer da Comissão de Constituição e Justiça quanto à constitucionalidade e juridicidade da matéria, da Comissão de Finanças e Tributação sobre a adequação financeira orçamentária da proposição, da Comissão Especial referente no artigo 34.2, acerca de ambas as preliminares.
As comissões especiais serão constituídas para dar parecer sobre proposta de emenda à Constituição e projeto de código, caso em que sua organização e funcionamento obedecerão às normas previstas nos capítulos 1 e 3, respectivamente, do título 6. Proposições que versarem em matéria de competência de mais de 4 comissões que devam pronunciar-se quanto ao mérito por iniciativa do presidente da Câmara ou a requerimento de líder ou de presidente de comissão interessada. Parágrafo 2º. Será admitida emenda à redação final para evitar lapso formal, incorreção de linguagem ou defeito de técnica legislativa sujeita às mesmas formalidades regimentais da emenda de mérito. Então, somente será admitida emenda à redação final para evitar lapso formal, incorreção de linguagem ou defeito de técnica, sujeita às mesmas formalidades regimentais da emenda de mérito. Quando a redação final for de emendas da Câmara, a proposta de emenda à Constituição ou a projeto oriundos do Senado só se admitirão emendas de redação a dispositivo emendado e as que decorram de emendas aprovadas. As proposições urgentes ou que se tornarem urgentes em virtude de requerimento só receberão emendas de comissão ou subscritas por 1/5 dos membros da Câmara ou líderes que representem esse número, desde que apresentadas em plenário até o início da votação da matéria. Então, as proposições urgentes ou que se tornarem urgentes em virtude de requerimento só receberão emendas de comissão ou subscritas por 1/5 dos membros da Câmara ou líderes que representem esse número, desde que apresentadas em plenário até o início da votação da matéria. Não poderá ser emendada a parte do projeto de lei aprovado conclusivamente pelas comissões que não tenha sido objeto do recurso provido pelo plenário. Não poderá ser emendada a parte do projeto de lei aprovado conclusivamente pelas comissões que não tenha sido objeto de recurso provido pelo plenário. As emendas de plenário serão publicadas e distribuídas uma a uma às comissões, de acordo com a matéria de sua competência. O exame do mérito, da adequação financeira orçamentária e dos aspectos jurídicos e legislativos das emendas poderá ser feito por delegação dos respectivos colegiados técnicos, mediante parecer apresentado diretamente em plenário, sempre que possível pelos mesmos relatores da proposição principal, junto às comissões que opinaram sobre a matéria. As emendas aglutinativas podem ser apresentadas em plenário para apreciação em turno único, por ocasião da votação da parte da proposição ou do dispositivo a que elas se refiram, por líderes que representem a maioria absoluta dos membros da Casa. Recebida a emenda aglutinativa, a mesa poderá adiar a votação da matéria por uma sessão para fazer publicar e distribuir em avulsos o texto resultante da fusão. As emendas do Senado a projetos originários da Câmara serão distribuídas, juntamente com estes, às comissões competentes para opinar sobre as matérias de que tratam. Artigo 124. Não serão admitidas emendas que impliquem aumento de despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvados 166, parágrafo 3º e 4º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou os projetos que o modifiquem somente podem ser aprovados caso sejam compatíveis com o PPA e com a LDO, indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, excluídas as despesas que incidam sobre dotação de pessoal e seus encargos, serviço da dívida, transferências tributárias constitucionais para estados, municípios e o DF, ou sejam relacionados com a correção de erros ou omissões ou com o dispositivo do texto do projeto de lei. As emendas ao projeto de LDO não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara, do Senado, dos tribunais
federais e do Ministério Público, né? Então não serão admitidas emendas que impliquem aumento da despesa nos projetos sobre a organização dos serviços administrativos da Câmara, do Senado, dos tribunais federais e do Ministério Público. O presidente da Câmara ou de comissão tem a faculdade de recusar emenda formulada de modo inconveniente ou que verse sobre assunto estranho ao projeto em discussão ou contrarie prescrição regimental. No caso de reclamação ou recurso, será consultado o respectivo plenário, sem discussão nem encaminhamento de votação, a qual se fará pelo processo simbólico.